Olá, muito boa noite. 11 de janeiro de 2017. Atualidades Pampa com a bancada completinha, o time todo em campo. Está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. Com as notícias que marcaram o dia, tanto aqui quanto fora daqui, como, por exemplo, nós que desde o início da semana, na verdade, desde que eu voltei do meu rápido período de férias, nós estamos falando sobre Santa Catarina, as mais diversas coisas sobre Santa Catarina. E, infelizmente, hoje nós temos que falar com o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo em Santa Catarina, os estragos feitos pela chuva. Pelo menos duas pessoas já morreram em virtude dessa água que tomou conta de alguns bairros, algumas cidades. Em Penha, por exemplo, mais de 200 pessoas já tiveram que sair das suas casas e Florianópolis decretou situação de emergência. O que deixa a gente muito triste, porque sabe que a água destrói uma série de coisas, enfim. Mas num dia também em que nós tivemos uma situação no interior do nosso estado, especificamente em Santa Rosa, quando uma casa em chamas tinha um menino de 7 anos dentro da casa e um obreiro, um trabalhador da construção civil, a uns poucos metros, foi até a casa para ver o que estava acontecendo e quando ele olha para a janela, assim, ele enxerga uma criança, um menino de 7 anos. Ele não pensa duas vezes, ele escala aquela parede que até agora ele não sabe como é que ele fez, conseguiu abrir uma grade que tinha, de alguma forma, e tirou o menino lá de dentro. Ele disse que escutou, tio, eu tô queimando. E quando ele escutou, tio, eu tô queimando, ele disse que não pensou mais em nada, só que ele tinha que tirar aquela criança de lá. E que pensou também no filho ou na filha de 3 aninhos, que ele gostaria que tivesse, se ela estivesse passando por isso, que alguém também fizesse a mesma coisa. Então ele conseguiu, acho que com o peso do corpo, porque ele se apoiou na grade, puxou a grade e conseguiu retirar. E o menino teve alta, né? Tá bem, teve só uma queimadura na orelha, parece, tá tudo ótimo. Graças a esse pedreiro, né, que tava ali, foi dar uma olhada, ele não sabia que tinha uma pessoa. Olhar quando chama atenção os incêndios, né? E aí quando chegou lá, disse que ele escutou a voz do menino, olhou pra janela e o menino tava pedindo ajuda. Olha que notícia linda, né? No final das contas, um final feliz. Sem dúvida alguma. Porque se a gente for comparar com a notícia de Santa Catarina, também do menino por perto de 7 anos, que acabou morrendo no colo do pai depois de um estouro de um rojão. É verdade. Em plena praia, num domingo, que aconteceu nesse final de semana. A mãe é gaúcha, não sei se pai é também, mas teve uma comoção muito grande nas redes sociais. O menino teve um ataque cardíaco. Não se sabe ainda por quê, se foi o susto, enfim, não sei qual foi, né, o desdobramento de tudo isso, mas um menino de 7 anos, Marne, que estava lá no mar, curtindo o mar, e um outro pega e estoura um rojão, um idiota. E acaba com a vida dessa família, porque não tem recuperação. E fica assim, né? Exatamente. E fica assim, isso. E esta é uma situação que fica assim. Fica o dito pelo não dito, sofre uma família, morre uma criança. Então, assim, Deus abençoou esse jovem, o pedreiro, que estava lá e conseguiu salvar o menino, né? Eu estava vendo o pai dele e não conseguiu. Esse é um herói. É um herói, né? É um herói. Diz que ele foi criticado nas redes sociais, que ele seria um Homem-Aranha, não sei o quê. Ele estava bem chateado hoje. Aí alguém disse pra ele, cara, tu fez uma coisa tão bonita, tão maravilhosa, não dá bola porque as pessoas estão dizendo, né? Que povo chato, pelo amor de Deus. Ele foi ajudar a criança. E vocês duas de verde? Não sei, verde esperança. Vocês vão cantar o que hoje? Não combinamos. Vocês parecem o papagaio da Clara. Brasil brasileiro, é verde esperança. Falar em Brasil, meu Brasil brasileiro, hoje é 11 de janeiro de 2018, viu? Ele disse que eu disse 2017. Voltou. Retorno. Desculpa, é 2018. Falando em arrependimentos e coisas, o MBL se arrependeu profundamente por ter dado apoio àquele jovem brasileiro que foi preso na Venezuela. Diz que ele fez tudo assim, foi tudo arquitetado, tudo de propósito, para poder chamar a atenção para as barbaridades que estão acontecendo na Venezuela. E o MBL se arrepende dele ter denunciado tudo? Pois é.
Pois é, muito estranho, muito estranho. Não entendi. Agora, em relação a esse rapaz, esse herói de verdade. Esse é um herói, é? Não é aqueles babacas do Bial lá, e do coisa que fica, vamos falar com os heróis do BBB. Não, mas é ridículo. Esse herói de verdade. Isso é um absurdo. O que ele chama de herói? Não, o Bial, quando apresentava o BBB, diz, vamos falar com os nossos heróis. Palhaçada. Agradeço. Até o Bial acho que estava sendo irônico. Fala sério, né? Fala sério. Bom, Fala sério, cara. Assim, eu queria dar uma ideia. A nossa gloriosa Assembleia Legislativa, que gosta de dar medalha para todo mundo, deu até para o João Willis, podia dar uma medalha para esse rapaz, porque esse é herói de verdade. Esse rapaz enfrentou a morte, escalou para salvar uma vida. E se arriscou. E se arriscou, pai de uma menina, se arriscou. Ele mesmo disse, o rapaz, a gente vê que é uma pessoa modesta, uma pessoa humilde, pois se arriscou, foi lá, rompeu, salvou o menino. Esse é herói de verdade. Esse merece medalha, viu? Para quem já deu até para João Willis, eu acho que dar uma medalha para esse rapaz é o mínimo que ele merece. Ai, que maravilha. Marne Barcelos cortou seu cabelo, uma impressão minha. Não, desde ontem. Mas então penteaste melhor hoje. Não sei, Tu tá tão acabadinho, meu filho, que tu fizeste a tarde inteira. Não, eu comecei a olhar aqui pro Vitorino, me espelhando nele, ele tá tão sagaz, tão bonito, tão elétrico, assim. Um Vitorino bonito? Pelo menos ele se acha. Eu? Pelo menos o coitadismo faz parte disso. E o povo tá fazendo o que? Se a bancada tá completa? Tá completa? Tá. Bicho, tá desempregado. Volta na Demitido por justa causa. Demitido por justa causa. Ô, Magda, fala, querido. assim, a inflação de 2,95 tá repercutindo. Não desceu ainda. Ninguém tá acreditando. Todo mundo tá falando. Ninguém tá acreditando nisso, né? Tem gente morrendo de rir. É uma das coisas mais absurdas. Economistas, essas empresas... Mas teve economista que explicou. Não, mas... Eu ouvi muito economista explicar. Sim, aí tu vai ver que é um economista, logo tu entende, né? O pessoal que é sério... Sim. Economistas, o pessoal que faz o estudo para essa agência de classificação de risco, está morrendo de rir com a inflação brasileira. Assim como a gente morreu de rir, né? Então, só que repercutiu mal. Repercutiu mal e a confiança no Brasil, que já andava meio ruim, já está sacudindo. Anotem aí, não se assustem se o Brasil não for rebaixado outra vez naquela classificação de risco das agências. E o outro assunto, esses dois aqui, eu quero para vocês três. As duas periquitas e... Deixa eu só aproveitar a tua carona de rebaixar o Brasil. A Prefeitura de Porto Alegre, lembra que nós falamos ontem que o vice-prefeito em exercício ia a Brasília, se reunir com a chefe do Tesouro Nacional para ver se, né? Necas de Pitibiriba. Necas de Pitibiriba, desculpa te interromper. Enquanto isso, o presidente da Câmara Federal hoje, Chicão, ouve essa, Chicão, o Rodrigo Maia, foi atrair investimentos para o Brasil, sabe onde? Não. Em Nova York e em Cancún. Boa enganação, hein? Atrair investimento. E esse senhor Rodrigo Maia está com grandes interesses em ser candidato à presidência da República. Vamos marcar bem esse Não, mas assunto. eu acho que o Marne matou essa charada muito cedo. No ano passado o Marne disse isso. Ô, tio, vê se você lembra, tio. Você falou assim, o Rodrigo Maia... Não fala assim com o Rodrigo Maia quer ser governador do Rio de Janeiro. Ele está dissimulando. Eu acho que o Marne vai acertar na mosca. Na hora H ele vai se candidatar a governador do Rio. Mas hoje colocou no Twitter que é a favor da reforma da Previdência, que vai fazer de tudo para aprovar a reforma da Acabou Previdência. de perder a eleição. Exatamente. Não, nem síndico ele se elege. Nem síndico quer ser... E Marne, qual é a tua teoria? Não, minha teoria é da conspiração mesmo. Isso aí que ele falou. Eu só quero dizer para vocês que essa coisa aí de 2% aí, de aumentar o salário mínimo, menos de 2%, e os outros aposentados em torno de 2%, isto aí é o segundo ano consecutivo. Isso aí é da eleição por Lula, isso aí vai ser mote de campanha. Na nossa época, nós aumentávamos o salário muito acima da inflação, o que é uma realidade. Então isso aí vai ser jogado na campanha. Estão dando eleição para o senhor Lula, vocês estão dando eleição. O Chicão tem razão, vai acabar ele ganhando o primeiro turno, porque não é possível tanta burrice nesse país, meu Deus. Isso se não foi condenado no TRF4 aqui, e se depois não conseguir, que nem diz o Vitorino, uma liminar, ser condenado no TRF. E vai ser herói.
As pessoas estão fazendo o tal do manifesto desde o dia 19 de dezembro para que ele concorra, mesmo condenado, que ele concorra à presidência da República. Muitos já assinaram, inclusive Manuela Dávila, que nós comentamos antes da virada do ano. Importantíssima da República. Importantíssima. E Paulinho da Força. Também é outro, também isento. Maravilhosa. Importantíssimo. Cristina Kirchner. Nossa, não está presa ainda. Tem tudo a ver, né? Cristina não está presa ainda. Mujica. Esse deixou um pepino pro presidente. E o Rafael Correa. Bom, esse já devia estar em cana há muito tempo. Hoje eu acompanhei, não sei se vocês ouviram também, ou alguém comentou, uma entrevista do ex-governador Tarso Genro sobre este assunto. E ele... Também bem isento, né? Não tem completamente isento. Eu gosto muito dele, aprecio ele por uma série de razões, sabe? Tem uma boa relação, mas gosto dele, enfim. Mas, efetivamente, ele fez comentários muito ácidos e já fez algumas crônicas e está escrevendo uma outra sobre a forma com que o Lula está sendo julgado, estará julgado aqui no TRF4, o professor Caseiro insistiu que deixaram para trás 9 processos para colocar o do Lula imediatamente, que a justiça está falhando, que isso não pode. Olha, engraçado esses caras. Estão colocando em julgamento a justiça brasileira. Ele que foi ministro da Justiça. Mas é um absurdo isso, esses caras colocaram o julgamento. Comparou o Brasil com a Itália. E aí eu me lembrei que ele trouxe o Battisti. Trouxe o Cesare Battisti, não foi? Battisti. Sabe, a Itália que acabou com a máfia. Sabe, a Itália que acabou com a máfia, a Itália que jogou duro com a bandidagem. Tomara que a gente esteja imitando a Itália. Tomara. Agora, sabe, estão julgando. Primeiro julgaram o Moro. Foi uma excrescência que fizeram com o Moro na internet. Os ideólogos, que o Moro isso, o Moro aquilo, reviraram a vida do Moro, não acharam nada. Quer dizer, julgaram o Moro, não o bandido condenado. Agora querem julgar a Justiça Federal Brasileira, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e essa coisa de, porque estou elegendo o Lula por causa dos números. Não esqueçam que o Lula que botou essa gente no governo. Foi o Lula que botou eles no governo. O PMDB está no governo, o seu Michel Temer está no governo, porque o PT botou ele lá. Foi o PT que botou. Agora são inimigos, estão de malzinha, porque cortaram metade. A metade tomou conta, mas eram amigos, estavam juntos. Há 1 ano e meio, estavam de mãozinha dada. Juntos, mamando, dirigindo a Petrobras, dirigindo a Eletrobras, fracionando o governo entre partidos. Então, esse papo de que o Lula eu quero que o Lula concorra, porque ele não vai ganhar. Ele vai ser derrotado da forma mais humilhante possível, que é pelas urnas. Eu quero que ele participe da eleição, porque ele vai ser derrotado pelas urnas. Porque nós não podemos botar um bandido na presidente da República. Candidato. E outra, eles reclamarem que a Justiça adiantou processos. A Justiça, pela primeira vez, eu acho, nesse caso, está dando uma resposta para a sociedade, porque a sociedade quer saber. A Justiça não pode se atrasar. Ano que vem tem eleições. Ano que vem não, esse ano, 2020. Tem eleição. Então, as pessoas precisam saber o que o TRF4, que é a segunda instância, pensa a respeito do processo do Lula. Já que o Lula está à frente das eleições, acho que a Justiça merece e precisa dar para a sociedade brasileira uma resposta a tudo isso. Ele é condenado, ele não é condenado. Ele ponderou os tratamentos diferenciados. Essas justificativas é uma grande mentira. É aquelas teclas que a esquerda usa, que fica na tecla, naquela nota só. Os golpistas, os não sei o que. Agora estou nessa tecla. O tempo de recurso, o tempo de julgamento do TRF4 está rigorosamente dentro da média dos processos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Fora que ele já tem conhecimento. Quem disser o contrário está mentindo. É aquela tecla mentirosa de se bater e mentir. Hoje eu ouvi... e outra coisa, outra pessoa que falou também foi, numa outra circunstância, foi o advogado do Lula. Isso é outra coisa que eu quero falar também. Então foi um dos advogados do Lula, que em outras coisas já brifou a seguinte coisa, mas tem um dos como é que diz, dos desembargadores, tá?
que vão votar, que votarão, são 3, né, Gustavo Vitorino? Isso. Que não leu o processo, não tem conhecimento de nada. Então, podemos contar com a possibilidade de ele pedir vistas. Ele está tentando fazer pressão. Ele está tentando fazer pressão para um dos desembargadores pedir vista e sentar em cima do processo. Isso aí. Eu acho que não vai conseguir. Agora, essa é uma queixa que eu tenho muito grave. Além do grupo Folha UOL, que já entrou na campanha do Lula, esquerdou, né? De vez, o grupo Folha. Estão oferecendo assinatura de graça. Então... É de graça, eu recebi, de graça. Pois é, estão oferecendo assinatura de graça. Esquerdou de vez. O grupo Folha UOL está postando todas as suas fichas no Lula. Agora, o que me deixa irritado é que hoje, aqui no Rio Grande do Sul, todos os veículos de comunicação reproduziram manifestações da entrevista do advogado do Lula. Exatamente. Ninguém ouviu o Ministério Público Federal. Pois é. Ou seja, um dia inteiro de bombardeio, porque ouviram membros do PT, do MST, da CUT, do Diabo que Carrega, ouviram de tudo que é lugar. Só todo mundo, porque o Lucas, o cabelo do Lula. Ninguém ouviu o Ministério Público Federal. Só ouviram um lado, só ouviram um discurso. Ninguém ouviu, ninguém foi pra Rua da Praia Se tu somares isso aí com o Tarso... tudo aí que tá, todo mundo estão ouvindo um lado só. Ninguém chegou hoje na Rua da Praia. Eu vou pegar o senhor que está passando aqui. O senhor é contra ou a favor do julgamento do Lula? Eu queria ver isso. Nenhuma emissora de rádio fez, nenhuma emissora de televisão fez, ninguém fez. Só ouviram um lado. E estão ouvindo um lado só a semana inteira. Isso é pressão. Isso é pressão. Eu não aceito que se ponha a Justiça, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no banco dos réus. Quem tem que ir para o banco dos réus é o bandido que destruiu a economia brasileira, colocou quase 14 milhões de brasileiros no desemprego, jogou no meio da rua quase 14 milhões de brasileiros. Esse é que tem que ser julgado. Para não sermos iguais a esses veículos, vamos ouvir a opinião dos nossos colegas aqui. Marne Barcelos. Bom, a verdade é que nós estamos vivendo um momento muito grave nesta república, essa nova república, se é que eu posso chamar assim. É uma república em que existe uma divisão muito grande, uma dicotomia muito grande no pensamento daqueles que são formadores de opinião. Hoje, de colegas, eu ouvi de colegas, o golpismo, sem as pessoas falarem que todos os trâmites foram normais, aqueles que ocorreram no impeachment da senhora Dilma Rousseff. Não há nenhuma dúvida que todos os trâmites foram dentro da mais absoluta legalidade. O Eduardo Cunha, fulano, ciclano, isso não interessa. Aconteceu isso. Bem citado pelo senhor Vitorino, quando disse que o Michel Temer é um filhote do PT. Porque foi uma composição que eles fizeram para poder ter maioria no governo. Fizeram essa composição com o PMDB. E não tinha outra maneira de governar se o PMDB não tivesse atrelado ao PT, com as mesmas ideias, ou diferenciadas ou não, e com o mesmo escopo. E o escopo era se dar bem, tirar dinheiro aqui, tirar dinheiro acolá, como foi comprovado através de toda a Lava Jato. Então, eu fiz hoje um comentário calcado nisso na Rádio Pampa pela manhã, que nós estamos no ar, o Vitorino à tarde e eu pela manhã, a partir das 6 horas da manhã na Rádio Pampa, em cima disso, exatamente em cima disso, que alguns colegas, eles simplesmente parcializam a sua opinião, eles não colocam a opinião como jornalista, eles falam exatamente aquilo que lhes convém dentro da sua própria ideologia, sem estudar esse país, sem saber o que o povo quer. Quem manda é o povo. Eu me lembro de uma frase que o Ibsen Pinheiro, eu sei que as pessoas já vão dizer, o Ibsen, mas a frase que ele disse quando foi solicitado o impeachment do Fernando Collor de Mello. Disse, falando lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ele disse exatamente, o Ibsen, essa frase: esta casa faz o que o povo quer. Né? Então, nós temos que fazer o que o povo quer. Então, o jornalista, aquele formador de opinião, tem que ter muito cuidado neste momento. Esse momento é muito grave para a nação brasileira. Nós não podemos reincidir nos mesmos erros dos últimos anos, porque no primeiro governo do Lula foi bom, em função das commodities, da venda do país para a China e tantas outras coisas. Então, colegas, companheiros, pensem bem naquilo que vocês estão falando. Vocês, como eu disse hoje, estão entregando de novo o governo para um continuismo. Ou seja, o mesmo do mesmo. Vai continuar a mesma coisa. Mas olha só como vamos mudar as moscas só?
Olha só. O cocô eu mesmo. Eu não disse isso. Mas agora eu disse. Mas eu disse, escapou. Mas olha só como a percepção das pessoas é diferente do que nós, né, do que vocês estão falando agora. Vocês falaram que a nossa imprensa é parcial, né, que defende um lado, mas saiu uma pesquisa feita por um instituto americano de pesquisas e eles pesquisaram 38 países, 42 mil pessoas e no Brasil 57% dos brasileiros acham que a nossa imprensa é imparcial. Que eles não tomam partido, que eles defendem quem tem que defender, estão sempre em cima do muro. Mas qual é o ruído que faz esses 57%? Qual é o ruído? Ou você acha que a Rede Globo é imparcial? Não, eu tô foi o que eu disse, eu não acho que a nossa imprensa seja imparcial, mas é a percepção das pessoas. Mas o jornalismo mudou muito, Marne, nos últimos tempos. Antigamente o jornalismo é a notícia pela notícia, é assim mesmo a forma como era dada a notícia, poderia levar para um lado ou para o outro, mas se parecia mais parcial. Hoje em dia nós trabalhamos com comentaristas e não com jornalistas, apenas com jornalistas. As pessoas dão a notícia e comentam a notícia, então a parcialidade ela está cada vez mais longe do jornalismo, pelo menos é dessa forma que eu entendo. Agora, a Folha de São Paulo, por exemplo, o Jair Bolsonaro está louco com a Folha de São Paulo, que fez aquela matéria, exatamente, pegaram no pé do Bolsonaro de uma tal forma que eles querem destruir. Aí já é diferente. Que é o que o Gustavo diz, né? Aí é uma coisa preparada. A metralhadora. É a metralhadora. É muito na cara, eles né? Eles já miraram, a esquerda já mirou o Bolsonaro. Mas eu acho que eles vão errar. Porque o Alckmin está crescendo muito. A classe média paulista apoia muito o Alckmin. Acredito. E o apoio de São Paulo é um negócio muito importante. Que é o nível dele. Foi o que elegeu Paulo. São Paulo é exatamente. São Paulo. Sim, ele foi governador 4 vezes. Está entre os governadores mais respeitado de São Paulo de todos os tempos. Quem é que governou São Paulo em 4 governos? Não é assim, não. E o Bolsonaro disse que só vai abandonar a candidatura dele à presidência se ele for morto ou se for tirado na covardia. Ele que não Aliás, o Bolsonaro fez um filme hoje engraçado. A Folha está batendo nele. Sim. A Folha está na campanha do Lula direto. A Folha de canalha. Aí a gente falou da mansão do Bolsonaro em Angra. Aí sabe o que ele fez? Vou fazer um vídeo, quero mostrar para vocês a minha mansão em Angra. Uma casa comum, uma casa boa, de alvenaria, que ele tem. Sim, mas o cara tem direito a ter. Essa é a minha mansão, dá uma olhada. Aí mostrou a mansão, entrou, filmaram dentro, filmaram fora. Esse é meu carro, esse aqui é meu. Pois é, você vai comparar com os outros, né? Não que eu acho que as pessoas não possam ter as coisas, mas também não é por aí, né? Eu acho que não é dinheiro. Eu acho que o grupo UOL Folha está fazendo uma aposta, do tipo assim, a gente está sacudindo. Claro. Vamos apostar. Se o Lula ganhar, nós estamos feitos, recuperando, está feito. Também, se ele perder, preparem-se. Falando nisso, o Meirelles é que disse, né, que está 70% pensando na presidência, 10% pensando em não sei o quê, e 20% pensando só em abril é que ele vai decidir se ele vai se candidatar. O Temer já foi bem claro, né? Ele é bom para ser ministro da Fazenda. O Meirelles não tem chance, não. Ele não tem apoio popular, não tem apoio. Não tem nada. Não tem. Ele mostrou. Ele tinha aquela imagem de técnico competente, grande gestor, grande economista, que veio do primeiro governo do Lula, que pegou o país arrumadinho, né? Foi como o Marne falou, as commodities em alta, investimentos estrangeiros, estava tudo maravilhoso, arrumadinho, inflação, o país estava todo organizado. Bom, aí o Lula fez aquela lambança toda, ele não quis seguir com a Dilma, caiu fora, não, chega, tá bom, porque a conta ia chegar, caiu fora. Ficou com aquela imagem de bom administrador, que agora está mostrando que não é, né? Porque bom administrador quer multiplicar preço de energia elétrica, preço de gasolina, preços públicos. E outra coisa... Você viu a tabela do imposto de renda, defasagem? Quase 90% de defasagem. Ou seja, nós estamos pagando quase o dobro de imposto de renda do que deveríamos. E tu viste que aumentou. Aí quem foi isso? Foi o glorioso. 2,07. Sabe? Então... E a tabela de imposto de renda não é... Aí vamos ser honestos, não é coisa do Temer, não. Isso aí é de governos petistas.
13, 14 anos de governo petista que não reajustou. Ou seja, puniram quem? O trabalhador. Sempre. Que, na verdade, classe média não existe mais. De tudo menos dos trabalhadores. Né? Classe média não existe mais. Sim, foi massacrada. Né? Vamos falar com o nosso colega Chicão Tofani? Boa noite. Encontrei Chicão no shopping dia 8. Nossa, ele é muito bonito pessoalmente. Educado. Não é simpático, mas bonito. Beijos, Chicão. Beijo, Chicão. Quem assina é Rochelle. Não ri. Tendo beleza tá bom, o Chicão tá sempre sério. Muito obrigado, Magda. Rochelle. Eu faço questão de ser simpático, eu estava ouvindo vocês falar. Em Madrid, eu tive uma vez, tive há 1 ano e meio atrás até, fiquei 3 dias fazendo um business com um amigo meu que não podia ir. E a Madrid que eu não conhecia. Tem um Uber que se chama, só aceita 3 pessoas dentro, se chama BlaBlaCar. Tudo isso que foi falado é BlaBlaCar. Vejam só, telespectador. Como é que num país sério uma Manuela se assina um manifesto? Uma mulher dessa tem que ser hostilizada na rua, tem que ser paredeada na rua. Mas onde é que tem pessoas nessa cidade? Tudo covarde. Onde se fala em Alckmin, Alckmin foi um grande gestor, governou São Paulo 50 vezes, Maluf 300 vezes. Alckmin assinou um cheque em branco para os maiores corruptos atual do Brasil, Aécio Neves. O que está acontecendo isso? O que está acontecendo é o seguinte, esse blá blá blá, sem atitude, sem ir para o enfrentamento, que ninguém concorda, a lei, o tribunal, o bababá, não pode fazer isso, vai dar à esquerda de novo. Escreve o que eu estou dizendo. Eu sou o cara que mais, eu vou votar no Bolsonaro, faço campanha para ele, o Bibo e amigos deles me procuraram para ser candidato a deputado, eu não quero nada disso, porque eu acho isso aí tudo uma chinelagem. Que nem disse o rapaz do pop que me trouxe aqui em casa, Chicão, fazer uma campanha para esses vereadores não se reeleger. O que faz um vereador se reeleger? O que se faz? A mutreta, a sacanagem, mas não para mim. O que faz um vereador em Porto Alegre? A cidade virou uma cratera lunar, é igual o Dakar lá no Peru, que estão descendo dunas e dunas os jipes. Isso aí é uma sem-vergonhice. O PT faz tudo na cara das pessoas. Assinar manifesto. Vê se num país sério uma pessoa dessa sai na rua. Aqui sai na rua, depois o cara vai na televisão. Não, porque bababá, que babá. É tudo blá, blá. Cara, quem fala em Alckmin enterrou o Brasil. O Alckmin, ele vai ser usado pela esquerda. Esse factoide de dinamitar a candidatura Bolsonaro, enfraquecer a esquerda, porque o Alckmin é voo de galinha. Voo de galinha é que nem aquela mulher que se acha do máximo da noite, ela sai assim e cai aqui. O Alckmin é um bom menino, é o mesmo discurso, aliado de Temer, saiu do Temer agora, vem com o discurso de gestor. Que gestor? Então vai no Wall Street e contrata um cara da Bolsa, da Morgans, para governar o Brasil. O Alckmin é Aécio, é o continuismo. O Brasil vai cair no colo da esquerda enquanto tiver essa mentalidade blá, blá, cara. Hostilizar o PT, hostilizar a esquerda, não tem coragem. Só discurso. Agora, eles hostilizam a direita. Eu sou hostilizado pelos petistas na rua, quando me veem em algum lugar. Agora, entregaram para Lula e para os seus amigos. Me cobrem isso em novembro. Não vem aquela história, não vai ganhar porque tem RF4. Ele vai se candidatar, vai arrumar um jeito e vai encaminhar. Quando todo mundo dizia que a Dilma era nome de escravo, sei lá o quê, ganhou de Aécio. E Aécio tinha uma assinatura, sabe de quem? Alckmin. Alckmin é o atraso do Brasil. Alckmin, Luciano Huck, é tudo igual. Blá, blá, car. É isso. Muito bem. Olha, alguns telespectadores, não são poucos, estão reagindo frente aos nossos comentários. Um deles, o Sérgio Severo, que diz assim: Magda, seria ótimo se a bancada se olhasse no monitor e percebesse o quanto são parciais, o que não é problema nenhum. O problema é quando a justiça toma partido, é o que diz o Severo. E o Carlos Pauleto
vai mais forte. O Tarso não é isento. Quem é isento são vocês da bancada, que são anti-PT. O doutor Vitorino, que é advogado, está louco de medo, pois se Lula concorrer, ganha no primeiro turno. Foi o que o Chicão acabou de dizer. E isto desagrada os seus patrocinadores do programa. Não tem nada bom, mas enfim, que ele tem na rádio. Talvez o menor índice de audiência das rádios, aqui é um comentarista político, não sei o que, e aí ele te ofende. Tá, o Sérgio, no seu... Não é o Sérgio, é o Carlos Pauleta. Carlos, o Sérgio não Carlos, no seu próprio texto, rapaz, você mesmo se coloca... Olha ali a câmera, olha a câmera. No próprio texto que você colocou, já deixa bem claro o que você é, qual é o seu pensamento. Sim, olha. Eu não vou rebater a você. E você dizer que eu sou parcial, você é o quê? Você é o quê? Eu estou falando de um partido que as principais lideranças ou estão condenadas ou estão sendo julgadas, que os tesoureiros estão presos. Todos. Um partido que em 13 anos arrebentou com a economia brasileira. E eu que sou parcial... Aliás, deixa eu completar eu acho que esse rapaz eu conheço. Ele tem mania de ficar botando mensagem. Não, mas não briga com o Carlos Pauleta, que ele é nosso telespectador assíduo. E não importa o partido. Todos estão com medo do Lula, mesmo ele estar prestes a ser julgado. Quando atacam muito Lula, mas esquecem das lambanças que o Temer vem fazendo. Sérgio Goulart. A gente até não esquece, mas é a sua opinião e eu respeito. Aqui no WhatsApp, boa noite, bancada. Quanto à inflação, esqueceram dos 10% de aumento da gasolina? Eduardo Renner, Caxias do Sul. Oi, amigos, sobre o motorista do Camaro, do acidente em Florianópolis do ano passado. Ele foi preso hoje por fazer roubo de energia. Exatamente. Henrique de Sapiranga. Coisinha, esse rapaz. Maravilhoso. Boa noite. Acho que a imprensa deveria ser quase 100% imparcial. 57%, como citou a Jéssica, é pouco. Abraços a todos da bancada. E o Marino, abraços de quem mesmo? Abraço da Cristina Zanata. E o Marino de Porto Alegre está dizendo que eu e a Jéssica estamos muito bem de verde. Não, lindas, a cor é maravilhosa. E eu tenho uma blusa verde também. Se eu soubesse, tinha vindo com a a mesma cor. É verdade. É a mesma cor. Olha que o Geraldo também escreveu para nós, o Geraldo Lima, pedindo informações sobre a prisão, que é a mesma coisa do rapaz do Camaro, né? Que atropelou e matou 2 pessoas, diz que não, trocou toda a informação. Na verdade, ele está ligado a uma empresa do Vale em Araricá. Em Araricá, ele está ligado a uma empresa e esta empresa foi descoberto que está fazendo roubo de energia elétrica. Então, essa é a situação e ele foi preso. Claro que seu advogado não negou o roubo de energia elétrica, mas disse que ele não tem relação com a empresa. Ninguém é preso sem ter alguma relação, entendeu? Bom, mas enfim. E esse moço está precisando um pouquinho também, né? Porque matou 2 pessoas e continua fazendo fotos, todo de playboy, todo de não sei o quê. Desculpa, Gustavo. A justiça fala, né? Deixa a justiça falar. É que esse é o problema. Aqui é o seguinte, você deposita a sua confiança na justiça, ou pede que se faça a justiça. Quando a justiça toma uma decisão, você critica ou elogia, enfim, de acordo com os parâmetros da decisão que foi tomada. Aqui a gente critica todo mundo. Então, se a gente critica o PP, como a gente já denunciou aqui, a cúpula do PP envolvida naqueles 6, 7 indicados, PSDB a gente denuncia, PSOL a gente reclama, a gente, sabe, os partidos PTB envolvido agora nessa lugar. É tudo. Aí fala do PT e fala do chefe, o bandidão chefe lá. Aí vem os afetadinhos. É parcial. É parcial. Mas é o único partido que a gente sabe tem patrulha. E outra coisa, se você quer saber, moço, se eu tenho audiência, dá uma olhadinha na tabela do Ibope lá. Hoje ainda vocês olharam, né? A Rádio Pampa continua crescendo, viu? Em Novo Hamburgo, a Michele Cabral mandou uns 12 e-mails. Novo Hamburgo, eles estão sem nos assistir desde ontem. Não sabem o que está acontecendo com a transmissão do nosso programa ou da nossa emissora. Já fizeram de tudo e nada adiantou. Socorro! Não é a Michele, é o Guto de Novo Hamburgo. Ele usou o e-mail da Michele. Tá? É o Guto de Novo Hamburgo, manda beijos a todos, mas pede socorro por causa dos problemas na transmissão da nossa emissora ou do nosso programa. Chicão, nem tudo são flores, né? O Jacob Klein mandou um e-mail para nós, bem chateado. Ele até disse que quer fazer um desagravo, a dica dada pelo Chicão e tal. Ele foi passar o Réveillon no Bali High.
não gostou. Achou uma velharada. Isso a gente não tem culpa, né? Achou caro, achou sem música, achou a comida ruim, enfim, ele colocou em xeque teus drops. Qual é a idade dele? Não, tô lendo. O Bali Ha'i eu vou falar, porque o Bali Ha'i para mim é o templo do legal do nosso litoral. Primeiro, o Réveillon no Bali Ha'i é realmente pessoas mais velhas, porque o pessoal bonito está num lugar chamado Privilégio em Atlântida e Mahori. Lá tá gente bonita. É mais velha no Bali Ha'i. A comida é maravilhosa. Agora, a música é uma música pro cara mais velho, né? Não vai querer botar Tiesto no Bali Ha'i, né? Tiesto tá no Bali Ha'i, essas músicas, com os DJ, que nem o WS, que fica fazendo sunset no final da tarde. Agora, o Bali Ha'i é um lugar legal. Agora, se você quer ver mulher bonita, vai no Privilégio, no Backstage, vai no Mahori. Eu acho que tu errou de lugar, querido. Eu dei uma dica que o bacana é você pegar a sua namorada, ver os fogos do Bali Ha'i, se divertir ali, jantar e depois ir pro Privilégio, no Backstage, ser fotografado com gente bacana. Essa foi a minha dica, mas acho que tu fez a dica ao contrário. A dica Talvez o evento que ele escolheu, por ser caro, não sei quanto você pagou. É caro porque é um Réveillon, o Réveillon tudo era caro. É um couvert com jantar livre, um jantar de alto nível, com vários tipos de peixe. Para ter uma ideia, Magda, é um dos poucos lugares no Rio Grande do Sul que tem lagosta. Sabe? E é maravilhosa aquela. Eu já camarão baiano lá é R$400, que vem no abacaxi um monte de camarão. É o melhor prato que tem. Como é que vem num abacaxi assim? Cheio de gás. Eu vou almoçar com meu amigo Vitorino, convidei ele sábado. Agora, eu quero falar de uma carta aberta, que não é a carta do Lula, graças a Deus, se eu trocar de assunto. Uma carta aberta que foi publicada no Le Monde, que foi escrita por várias, foram escritoras que assinaram, né, signatários dessa opinião, só mulheres, e entre elas artistas, enfim, a Catherine Deneuve. Isso, o Marli falou, mas pode falar que foi muito rapidamente. Então, o que acontece, né? 2017 foi o ano, uma das palavras foi o ano do assédio sexual, pelo menos das denúncias do assédio sexual, em especial no cinema nos Estados Unidos. No Globo de Ouro, agora, que teve no final de semana também, as artistas foram de preto, a Oprah fez um discurso contra o machismo e etc. Então, elas se reuniram e têm uma posição contrária a tudo isso. Elas dizem que existe um novo puritanismo surgindo no mundo e que isso não é legal. Então, elas são contra tudo isso. E eu não sei se o Marli falou, mas eu selecionei algumas frases que eu achei bem interessante. Nós defendemos a liberdade de importunar, indispensável a liberdade sexual. Outra, os homens têm sido punidos sumariamente, forçados a sair de seus empregos, quando tudo o que eles fizeram foi tocar o joelho de alguém ou tentar roubar um beijo, diz o outro texto. Ainda mais, essa febre de enviar porcos ao matadouro, longe de ajudar as mulheres a serem mais autônomas, serve realmente aos interesses dos inimigos da liberdade sexual, dos extremistas religiosos, dos piores reacionários. Elas estão mostrando o outro lado. Claro. E, por fim, como mulheres, não nos reconhecemos neste feminismo que, além de denunciar o abuso de poder, incentiva um ódio aos homens e à sexualidade. Aí vem um contraponto. Que tu voltasse a esse assunto, elas levaram a maior sarrafada das outras, né? Isso aí. Mas foi, claro, com outras palavras, super bem colocadas, super bem escritas, que elas falam que a gente aqui, de uma forma muito informal, de uma maneira muito informal, dizemos, não vai ter mais namoro, não vai ter mais nada. O homem vai ter medo da mulher. É claro. É porque é exatamente como diz o Gustavo, esse limite entre o que pode e o que não pode, ele está cada vez mais tênue. Daí pega a mulher, assim, num dia que ela não tá muito bem humorada, aquilo é assédio. No outro dia que ela tá melhorzinha, aquilo ali não é assédio. Então é complicado. Eu quero só falar uma coisa. Nós temos imagens, inclusive, do que aconteceu hoje aqui em Porto Alegre, no bairro Anchieta, que foi aquele ataque a um carro forte da STV. Né? Quando, olha ali, nós temos imagens, inclusive, do grupo do GAT, porque um dos guardas, um dos seguranças do carro forte, foi deixado neste lugar
tendo a cintura, amarrado na sua cintura, uma bomba, olha lá. Isso aí foi o momento em que o Gatti conseguiu libertá-lo, né? Eu não sei se era uma bomba mesmo, se não era. E não era bomba, era falsa. Então, sei lá, alguém que estava acompanhando, é bom, importante saber que o vigilante saiu bem, o Gatti fez uma operação com grande sucesso. Agora, a ousadia dos caras e o que eles fizeram essa vez... A maldade não é uma coisa... Não, e o aparato com o qual eles estavam, maldade, né? Caminhonetes, eles não invadiram uma cidade há pouco tempo que tinha 2 brigadianos. Eu acho assim... Mas um carro forte, o que me deixa triste, Magda, é saber que esses caras, depois de um trabalho árduo e violento da polícia, são presos e aí vão para audiência de custódia. Isso, que a audiência de custódia, quem não gosta da audiência de custódia é a Carla Querida. Eles ficam não sei o quê, não tem flagrante delito, eles ficam soltos, vão responder o processo. Até chamarem eles de novo para responder o processo, já fizeram mais 5, 6 assaltos. Menos As pessoas dizem que não tem pena de morte no Brasil, eu insisto em dizer que tem sim. Só é de outra maneira. Toda vez que um juiz de direito assina um alvará de soltura de um sujeito como esses que assaltaram hoje dessa forma, ele está condenando à morte um chefe de família. Uma mulher que sai de manhã para trabalhar na parada de ônibus, uma menina que volta da faculdade no final da tarde, um trabalhador que está dirigindo, toma um tiro. Toda vez que um juiz de direito assina um alvará de soltura de tipos como esse, ele está condenando um cidadão de bem. Falando em condenados, sabe, Vitorino, nós estamos sendo condenados, entre aspas, né? Pelo nosso telespectador Eugênio Carlos. Ele diz assim: venho afirmando e concordando com muitos telespectadores que reagem quando vocês todos da bancada vivem comentando sobre o Lula, o maior ladrão da história. Quanto mais vocês comentarem e mostrarem o Lula, mais vocês enfiam, essa é a palavra dele, este ladrão goela abaixo de todos nós. Imparcialidade a imprensa nunca teve. E não vai ser agora que vai mudar. Lula não concorre, Lula vai ser condenado. E fim para este ladrão é a cadeia. Está furioso, o Eugênio fica furioso conosco. Ao mesmo tempo que o Jair Carenato cumprimenta o Chicão Tofani, dizendo que seu comentário foi excelente, que realmente somos um povo muito covarde, que as coisas acontecem e nós não fazemos nada. E abraços a todos nós aqui. Não quero tomar a palavra o tempo inteiro. Marco? Não, eu quero apenas fazer um comunicado. O que aconteceu com o Pelé? O Pelé fez 2 cirurgias no quadril, nos quadris, aliás. E no direito e no esquerdo. Fez 2 cirurgias. O que aconteceu com o Pelé? Ele caiu dentro de casa. Caiu, diz que está sofrendo horrores, vai ter que refazer, parece um processo cirúrgico. Mas que perigo, hein? Ele está com 77 anos, você vê que ele não tem mais aquela potência, aquele torque físico. Pelé, eu vi uma fotografia do Pelé, me lembro que ele com o jogador tinha umas pernas e hoje você vai perdendo a musculatura, não vai trabalhando mais a musculatura e tal. E aí eu até fiz um comentário a respeito disso, você vê como é que é o maior atleta do século, homem que dava pulos, que gritava, que tinha aquela potência, aquele torque todo, hoje você vê privado do seu caminhar. Uma das coisas mais maravilhosas do mundo... Você se locomover. Uma das coisas mais maravilosas do mundo é caminhar, né? Eu adoro caminhar, como faz bem, né? Velhinho. Mas qual é o problema? Eu sou velhinho e caminho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, cada vez que eu estou fazendo alguma coisa, ou que eu dou uma corrida, uma coisa assim, eu digo para mim, olha, muita calma, porque agora se quebrar não cola mais. A coisa da idade. O Vitorino tem corrido muito pro banheiro. Tem que tomar cuidado, claro, não é o caso do Pelé, ele está com uma série de problemas, mas a verdade é que a gente, depois de uma certa idade, quebra com mais facilidade e não cola mais. Não é só pessoas mais velhas, Magda, as pessoas mais jovens também têm que tomar cuidado, porque a longo prazo, isso também pode prejudicar. Fala, Marli. Não, só quer dizer que o Vitorino corre muito mais pro banheiro, depois que ele tomou uísque, tomou cerveja, tomou champanhe, só pode correr pro banheiro. Virou atleta. Aqui, deixa eu só dizer um negócio para você. Não diz. Essa discussão que teve sobre essa carta liderada pela Catarina Deneuve repercutiu muito ontem na Rádio Pampa.
E eu hoje pela manhã, eu digo, eu vou fuçar na internet, fui ver os jornais franceses, jornais americanos, ver o tema, e descobri, por acidente, um grupo em São Paulo, Marne, que faz uma coisa bem interessante. Eles simulam, usando atores e atrizes, situações reais de temas que nós discutimos em tese. Aí o que eles fizeram? Quando começou essa discussão, eles pegaram uma moça, uma mulher, bonita, linda, cheguei, com roupa de ginástica, com alguém que está saindo de tênis com a roupa de ginástica, uma roupa justa de ginástica, e indo até a sua casa. Então, escolheram um bairro de classe média em São Paulo, onde ela iria até o metrô e iria até um outro bairro. E acompanharam essa moça com a câmera, para saber essa história do assédio, como é que é. Mário, eu fiquei impressionado. Eu não imaginava que tinha esse tipo de grosseria e de estupidez. Para você ter uma ideia, nesse trajeto de aproximadamente 2 horas, por 2 vezes a produção teve que interromper porque a moça estava sendo, numa das vezes, agarrada no metrô. Não era tocada, agarrada. Teve um sujeito que emparedou ela e disse, mas por que você não quer conversar comigo? O que eu tenho? E ela disse, pô, moço, eu tenho namorada, por favor, eu tenho namorado, eu vou gritar. Por favor, senhor, me respeita. Pode gritar aqui, ninguém vai dar bola pra ti. Eu vou te agarrar aqui. A produção teve que interromper. Isso existe, não tem a menor dúvida. Imagina se fosse outra moça que não tivesse, né? Sim, agora vem a pergunta. Quantas vezes acontece isso por dia no metrô de São Paulo? Deve acontecer milhares de vezes. Quantas vezes acontece isso aqui em Porto Alegre, no entorno do mercado público? No ônibus. Em qualquer lugar. Gente, sim, ela teve algumas abordagens. O Brasil é um dos países que mais homens matam mulheres em função das suas relações. É um absurdo isso. Olha aqui, ó. Eu acho que a lei tem que recrudescer em relação a isso, mas nesse ponto eu concordo com o Mário. Isso é uma coisa de educação, de civilidade. Sim, ok, é claro. Por isso que elas estão falando lá na França, né? Mas não serve aqui para Olha aqui, ó, o nosso telespectador que reclamou do Bali High, ele é jovem. O Jacob Klein tem 50 anos. É isso aí. Pode ir pra balada, Jacob. Um garoto. É um garoto, 50 anos. Vamos agradecer por ter lido. Olha aqui, ó, o Eugênio, eu quero mudar um pouco, eu não quero ler só as coisas do Eugênio. Fala, Jéssica. Não, vocês estavam falando antes, né, sobre o assalto ao carro forte. Aí eu vi uma notícia aqui de que um cidadão simplesmente roubou um tanque de guerra lá na Rússia. E aí entrou com o tanque de guerra dentro de uma loja de vinhos para roubar só um vinho. Óbvio que estava bêbado, depois foi pego pela polícia. Mas olha só, né? Não é só no Brasil que essas coisas acontecem. Mas vocês estavam falando em carta, né? Vitorino é advogado, Carla também é advogada. É comum o advogado acompanhar o processo, né, do seu cliente. E aí como é que faz? Entra lá no site do tribunal? Não, o advogado acompanha pelas notas de expediente, né? Ele tem acesso, tem a senha, acompanha o processo. Hoje, os processos eletrônicos, ele pode, inclusive, se manifestar eletronicamente. Os demais processos na esfera civil, aqui, os processos ordinários, aqui da Justiça do Rio Grande do Sul, ainda não estão todos digitalizados, não são processos eletrônicos. Mas alguns segmentos, como os juizados especiais, juizado especial criminal, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a segunda instância, tudo isso já está digitalizado, tudo isso já é eletrônico. Então, por que eu te fiz essa pergunta? Porque aconteceu uma coisa meio, né, inusitada ontem em Santa Catarina. Uma servidora que devia postar lá a movimentação de um processo de prisão em flagrante por crimes contra o Sistema Nacional de Armas e Tráfico de Drogas. E aí ela deveria, né, postar lá como andava o processo. E aí, ao invés de postar o processo, ela postou uma carta de amor. Uma declaração ela de amor. Copiou e colou errado. Pelo amor de Deus, tem aqui a carta dela, começa com: Oi, meu amor, sim, passaram-se 3 meses. 3 meses. Meses de muita dedicação, amor, carinho, fidelidade, cumplicidade, risadas 3 meses e não dá bons pra ter momentos. Amor. Pois então, é muito cedo, né? Paixão, amor. Mas ela postou e essa carta foi postada na quarta-feira à tarde e ficou até quinta-feira de manhã. Na quinta-feira à tarde foi retirada. Ai, que maravilha. Gente, olha que situação. Vamos deixar bem claro, a nota de expediente é o juiz falando dos autos do processo. Como é que começou?
Como é que começou? Oi, meu amor. Oi, meu amor. Sim, passaram-se 3 meses. Meses de muita dedicação. O juiz deve ter adorado isso. Não, parece que é crime, né? É dentro de um processo criminal. Sim, foi o que eu li aqui, ó. Foi um processo de auto de prisão em flagrante por crimes Porte contra o Sistema Nacional de Armas e Tráfico de Drogas. Porte de arma. Gustavo Oi, meu amor. Oi, meu Coisa amor. amiga. O juiz deve ter adorado. Gustavo Todino, a propósito de advogado, o que faz, como é que não faz, me lembra amanhã que eu tenho que passar para ti ou providenciar que tu recebas um e-mail da nossa telespectadora Márcia, que é muito pessoal para ti, então eu não vou ler aqui, tá, Gustavo? Mas me lembra de pedir isso, tá? Obrigado pela gentileza do seu mensagem. Mas parece que ela começa, oi, meu amor. Oi, meu amor. Mário Barcelos, fale. Eu recebi uma pesquisa hoje feita nos Estados Unidos, depois do discurso da Oprah Winfrey, no que diz respeito numa provável candidatura dela à presidência dos Estados Unidos. Ela aparece 10 pontos à frente do presidente Trump. Eles são amigos pessoais, inclusive, porque ele era apresentador de televisão. Todo mundo conhece a história dele. Apresentador de muito sucesso, programa de televisão. Foi o primeiro lugar de audiência, ele abandona a televisão e segue a sua carreira política e se elege presidente dos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que o discurso que ela fez aquela noite foi muito impactante. Em função desse discurso, ela apareceu logo no dia posterior, apresentando esse resultado. Não acredito que numa eleição, no direto, etc., depois de uma campanha política, ela vá permanecer com essa diferença de 10 pontos na frente do presidente Trump. Né? O presidente Trump está criando condições financeiras, está melhorando a vida do americano com novos empregos, está limitando a entrada de estrangeiros, de gente, né, nos Estados Unidos que não tem condições de abraçar todo mundo, né? Porque todo mundo quer morar nos Estados Unidos. Por que será que todo mundo quer morar nos Estados Unidos? Claro que é por causa do emprego, das condições de vida, pela riqueza que tem aquele país. Agora, ela foi contundente no seu discurso, ela é uma comunicadora, uma brilhante, na minha opinião, uma brilhante comunicadora. Agora, isso não quer dizer que ela se candidata a for. Ela é multimilionária, ela é dona de um canal de televisão, ela trabalhou mais de 20 anos apresentando o programa na CBS, na Columbia Broadcasting System, que é uma das maiores redes de televisão dos Estados Unidos. Mas prova que a televisão, quer dizer, que um discurso como esse foi tão impactante que a pesquisa realizada no dia posterior dá ela 10 pontos à frente do presidente Trump. Você vê que coisa impressionante é o poder disso aqui da televisão. Né? Falando em poder da televisão... O discurso dela foi discurso político, né? Fez um discursinho político. Eu ouvi o discurso dela, era tudo marcado por chavões, sabe? Aquele chavão típico populista. Mas o povo gosta. Sim, mas assim, muita calma nessa hora. Não esquece que a Hillary Clinton teve mais votos individuais que o Donald Trump. Ele ganhou no colégio eleitoral. Sim. E outra coisa, americano, diferente de alguns paisecos ao sul do Equador, americano vota com o bolso. Não, mas eu estou dizendo que foi um efeito do programa. O efeito deste programa, de tudo isso. Porque vai para uma disputa eleitoral, vai aparecer muita coisa também da vida dela. Ela também com essa pureza, essa coisa toda. Por falar em discursos e coisa da Oprah Winfrey, a Arismeire manda aqui para nós, diz o seguinte: a Oprah fez um discurso exaltado sobre abusos cometidos contra mulheres em Hollywood, mas é amiga íntima de Weissman, o cara mais acusado de abusos nos últimos anos. Ela o defende com unhas e dentes. Em relação a Bill Clinton, seu amigo íntimo. Aí ela diz mais alguma coisa, só um pouquinho. Não posso dizer nada porque caiu tudo aqui. Mas deixa eu falar que eu recebi também. Caiu, desligou o computador porque eu bati no computador, tá? Eu recebi no final do ano de presente e eu não estava aqui, e aí eu só recebi ontem um cartão muito bonito que diz assim: Xê, desejo que tu comeces este novo ano dando boas risadas e saboreando um baita mate. Um 2018 bagual para ti e para tua família. Guri de Uruguaiana. E olha o que ele mandou para alguns de nós, seus amigos. Isso. Eu sou amiga pessoal dele, que frequento a casa dele, as festas dele, enfim. O trabalho dele mais recente. E ele tem uma erva mate, tia. Sim. Olha que maravilha. O Guri de Uruguaiana virou uma grife, uma franquia. O Jair Cobb é genial. Genial. E olha o que eu recebi E não bastasse isso, como pessoa, é uma figura maravilhosa. É um grande amigo. Ele já incorporou o personagem. É um grande amigo, é uma pessoa educada, um cara gentil,
gentil, um cara de bom trato, sabe? Um artista desse nível que atinge esse patamar, pô, ele conversa com você com simplicidade, nas redes, na internet, ele é maravilhoso, ele faz coisas maravilhosas. E casualmente eu recebi também aqui na TV, junto com esse presente do guri de Uruguaiana, da Farmatec, aquela farmácia que eu compro os Ex-Nutriment, uma garrafa térmica. Bonita. Tá? Mas só que essa garrafa térmica, por que eu quero mostrar para vocês? Porque ela tem uma coisa que eu achei sensacional, até como medida de segurança, tá? Olha aqui, ó, isso é uma tampa. Tu abre essa tampa aqui, ó, e aqui sai a água. Não tem aquela borracha que fica com gosto, tudo com gosto de borracha. Não sai aquele bafo assim quando tu abre. Ela delicadamente coloca a água na cuia e depois tu fecha hermeticamente. Como é que é o nome do estabelecimento? Esse que só recebeu? A Farmatec. Não tem nem... não estou fazendo propaganda para ninguém, mas nem tem marca. Dona Farmatec, Orfanatrofo 711. Tem muito chimarrão. Mas olha aqui, eu sou cliente dela há anos e todo mês eu faço soro caseiro. Ex-Nutrimento e Morosil. Do jeito que eu ando pesteado, logo vou virar cliente também, viu? Querido. Carla, pega... Enquanto eu vou resolver o problema que eu causei com o computador. Eu não ganhei essa. Preciso me ausentar por uns momentos. Eu ganhei. Quero agradecer ao guri de Uruguaiana. Eu não agradeço porque eu não ganhei. Ele é um amor. Mas eu agradeço muito. Ele e a Silvia Helena são ótimos. Vilmar de Canoas. Magda Beatriz e sua digníssima bancada. O Marne tem toda a razão. Tive que passar pelo centro hoje na volta do mercado público. Tá uma vergonha. As calçadas estão intransitáveis. Não dá pra gente. Tem que pular por cima das mercadorias. É lamentável. Um abraço a todos. Já o Renato do Bonfim, boa tarde. Essa onda de assédio sexual, eu particularmente não consigo mais conversar com uma mulher direito. Estou até com medo de ser mal interpretado. Tu ficas longe de ser tu mesmo. Fica pisando em ovos. Renato do Bonfim. E a Ana diz, Carla, por favor, não se candidate a deputada. Por favor, lá tu não vai conseguir fazer nada, mudar nada sozinha. Aqui tu consegue fazer mais coisa. Eu não vou me candidatar, Ana, fica tranquila. O Magda, essa história do julgamento do Lula tá gerando muitas perguntas, que é como é que vai funcionar, enfim. Bom, já se fez pedido para a transmissão do julgamento do Lula, o que não deve ser aceito pela Justiça. O Lula pediu para ser ouvido, o que também ainda não foi decidido pelo relator da matéria, desembargador relator da matéria. O que vai acontecer? Tem gente dizendo, porque o Lula pode ser preso. Não, o Lula não vai ser preso. Não vai ser preso, porque existem recursos ainda a partir da decisão da Câmara que vai julgar, da turma que vai julgar o Lula. O rito é bem simples. O rito é o relator lê o relatório, ou seja, o relatório é aquilo que ele está julgando. Eu já expliquei aqui como é que é uma sentença. É o relatório, a fundamentação e o dispositivo. São as três partes de uma sentença ou de um acórdão judicial. O relator vai ler aquilo que ele está julgando e, imediatamente, caso o Lula não seja ouvido, será passada a palavra, então, ao Ministério Público que vai se manifestar. Depois, a manifestação da defesa do Lula. E, a partir daí, colhe-se os votos com a manifestação dos desembargadores. Esse é o caminho natural. Então, assim, o Lula não vai ser preso, mesmo que seja condenado, se for inocentado. Tá, então deixa eu pegar uma carona nessa tua explicação, porque ainda é sobre esse assunto, tá? Por isso que eu estou te interrompendo. A Bruna Venturini de Canoas pergunta assim, ó. É possível termos um presidente com tornozeleira eletrônica? Isso seria legal? Temos exemplos de outros políticos exercendo o mandato e outros sendo empossados mesmo usando tornozeleiras. Bom, vamos deixar bem claro, o Lula não é presidente da República, ele é ex-presidente da República. Quanto a se candidatar, fica pendente de uma decisão judicial, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como as instâncias superiores e do próprio tribunal que vão analisar recursos. Porque já se sabe, serão muitos recursos. É possível embargo de declaração, que é para elucidar tópicos do acórdão. É possível embargos divergentes, caso a decisão seja 2-1. Enfim, existe uma série de recursos, série de procedimentos que pode ser tomado ainda na esfera da Justiça Federal aqui de Porto Alegre.
inevitavelmente o processo vai subir a Brasília, seja para o tribunal, seja para o STJ ou seja para o STF, dependendo do acórdão que for prolatado, do que sair da corte. Então, tudo isso vai saber a partir do dia 24. Mas essa história de tornozeleira eletrônica, condenação, ser preso, coisa e tal, né, ainda não tem nada no horizonte. Tudo que se falar, a partir de agora, é chutometria. Qualquer projeção só poderá ser feita a partir da decisão do dia 24. Claro. Carlos Pauleto, obrigada pela tua informação, mas acho que foi a primeira coisa que nós falamos aqui no programa, foi o rebaixamento do Brasil, a nota do rebaixamento do Brasil de novo, né? E de Porto Alegre também, né? Tá, de Porto Alegre foi a que eu falei. Também. Agora, o que aconteceu em Canela, que um jovem de 23 anos foi preso depois de uma denúncia, a Brigada Militar prendeu, com a droga sintética, aquela droga, Gustavo Vitorino, que leva ao canibalismo. É um aquela absurdo que é canibalismo, alucinação, psicólise, delírio, agressividade com força física extrema. Eu vi muitos vídeos na internet, mas não tinha visto nenhum caso ela tem um nome, né? É o zumbi, a pessoa é chamada de zumbi e ele estava em frente a uma escola com 3 doses dessa droga. Então, gente, eu vi vídeos das pessoas. Muita atenção. Você já viu vídeos das pessoas sobre efeito? As pessoas se mutilando, se batendo, se mordendo. É um negócio monstruoso. Eu confesso canibalismo. É um negócio monstruoso. Ela tira completamente o senso de limite da pessoa. A pessoa fica num processo de transe. Sim. É uma coisa monstruosa essa droga. Fica um transe psicótico. A pessoa fica num transe, é uma coisa horrível. É um zumbi. É um zumbi. É um zumbi. É, exatamente. Olha aqui, ó. Bela do Centro, ainda sobre as coisas do Chicão. A leitura que faço é que a população não é covarde, Chicão. A Bela do Centro diz. Apenas acredita e confia na justiça. Não precisamos ir mais para a rua, pois o líder da esquerda vai perder seus direitos eleitorais. Melhor seria que ele perdesse no voto. Assim poderíamos enterrar este vigarista de vez. Beijos, Bela do Centro. E o Eugênio Carlos, ainda sobre esse assunto, diz: não somos covardes, o povo gaúcho não é covarde. Tanto é que você, Chicão, deveria liderar um movimento de enfrentamento, o que não é o caso. Você não tem coragem para fazer isso, portanto, não fale que o povo gaúcho é covarde. Pense antes de falar. Eu não posso liderar um movimento com 60 anos. Sempre um garotão. É que essa galera, ela não é covarde, ela é nerd, ela é alienada e ela está pagando um pedágio. Falta do emprego. De tanto aplaudir Facebook, internet, Google, Instagrams e bora lá, eles vão ficar engatados. A Bela do Centro ou a meia boca da Cidade Baixa não me interessa, porque isso aí é tudo esquerdalha. Não gosto dessa gente, não gosto de esquerda. E não é isso que você fala quando eu dei uma sugestão de atitude. E olha, jogo esse par de G-Shock Midnight que usa em Las Vegas no Bertólio para jogar lá, que é um dos relógios mais sofisticados do mundo, que do jeito que está indo, a esquerda vai ganhar as eleições para presidente. Por quê? Porque o único que pode interromper esse fluxo se chama Jair Bolsonaro. Ele está sendo defenestrado, porque o Alckmin é uma barbada, é aquele senhorzinho, nada a ver, com papinho de gestor, assinando todas as maracutaias do PSDB. Aí Lula passa por cima e a Bela do Centro vai chorar em janeiro. Mário Barcelos. Eu quero agradecer a Privato Investimentos, que me manda um livro do Warren Buffett, escrito pela Janet Lowe, Dicas do Maior Investidor do Mundo. Eu abri algumas páginas aqui nesse período agora e estava vendo um fato muito interessante. Ele é casado, a esposa, me parece que é Dona Susan, o nome dela, e ele tem uma namorada que fica com ele. A namorada Mas isso é uma coisa VIP, sabia? O VIP é assim. É VIP? E a esposa sabe de tudo. A esposa sabe de tudo. É conveniente para a esposa. Caro isso. Sim, mas ele tem 70 milhões de dólares. É um dos homens mais ricos do mundo. São alguns aforismos do mundo dele. Ele diz o seguinte: Wall Street é o lugar onde as pessoas chegam em um Rolls Royce para ouvir conselhos de pessoas que usam o metrô. Ai,
porque aqueles que usam o metrô que sabem exatamente, só que ele tem a grana. A Bufunfa, ele tem o dinheiro e ele faz essas aplicações. Ele investe dinheiro no mundo inteiro. Ele, de vez em quando, coloca 10 bilhões de dólares no Brasil. Aí muda o negócio, ele joga o dinheiro. Ele é um mega especulador, né? Um dos homens mais inteligentes do mundo, o Sr. Warren Buffett. Obrigado para Privato Investimentos por esse livro que será lido. Dona Magda, eu vou falar um pouco sobre esporte e contar uma curiosidade muito legal até para o telespectador ouvir. Os homens, para mim, de valor, os meus heróis, que eu sou fã, eles estão no Dakar, fazendo a última aventura humana, saindo do Peru e indo até a Argentina. E entre esses caras todos que enfrentam a morte lá, não pelo dinheiro, que são todos ricos, eles enfrentam a adrenalina e ter a glória. Eu cheguei a conhecer um príncipe catariano, anos atrás, no Rio de Janeiro, que ele se tornou o maior vencedor do Dakar, a Nasser Al-Attiyah. Nasser Al-Attiyah, ele corre pela Peugeot. Esse cara, foi uma coisa hilária na minha vida, vou relatar aqui. Conheci uma amiga minha que mora aqui em Porto Alegre, conhecida de todos aqui na cidade, trabalha muito com, eu nem vou dizer com coisas de beleza, sabe? Uma mulher muito linda. Sabe o que ele ofereceu para ela? Ele gostou dela no Rio de Janeiro. 25 mil dólares para ficar com ele. E a mulher não titubeou e foi. Você que ela não aceitou. Uma noite, 25 mil dólares. O que tu acha, Vitorino? Aí, a semana que vem, ela denuncia ele por assédio. Tá bom, o cara mora no Catar é príncipe. Nesse caso não é assédio porque ela aceitou, né? Se não tivesse aceitado. O homem não tem essas oportunidades. Mas não teve moça denunciando o diretor lá que... Chicão, tem homens que têm nunca chegaram pra ti, porque tem homens que têm essa oportunidade. 25 mil dólares aqui em Porto Alegre? Não, até que tem. Olha aqui. Eu quero mandar um beijinho aqui para a Nilza Fagundes e a Juraci Ribeiro pergunta do bonequinho aí, do Vitorino. Tá. Ele existe, Tá foi encontrado. Tá aqui na área. Tá aqui, ó, Magda. Tá aqui, ó, o ursinho. O nosso mascote. Deixando bem claro de que ele está na reserva técnica. É o mascotinho, Qualquer dos membros da bancada que faltar será substituído pelo Puff. E o Puff, então desde ontem, está sob a minha guarda. Isso. Porque antes de ontem ele ficou por aí e saiu a passear pela rua. Quando nós fomos procurá-lo, ele não está agora. Termina o programa, o Puff... Foi visto na casa de tolerância do Mário Barcelos. O Puff agora está sob a minha guarda. Ele sai daqui e vai dormir para estar bem amanhã. Você não ouviu o que ele disse a meu respeito? Não ouvi, querido. Disse que eu sou dono de uma casa de tolerância. E não é? Não, ele disse que o Puff... Olha a Suzane. Esse Puff aí vai dar liberdade pra gente faltar, será o programa? Varar de soltura. A Suzane disse muito estranho. O Chicão voltou e a Carla sumiu. Com tanta montagem de fotos da bancada, quem me garante que este Chicão não é a Carla fantasiada de Chicão? Essa não deu pra entender. Muito boa mesmo. Essa aí foi muito boa. A imaginação foi são iguais, dá pra confundir. Isso aí. Olha, agora o que foi lamentável, mais uma vez, foi hoje a falta de interesse de montadoras na licitação do governo do estado para a compra de 1.151 viaturas para a Brigada Militar. A Nissan, que era uma que estava participando, chegou a contestar o edital, mas nenhuma fez qualquer registro para se habilitar a vender caminhonetes para o nosso estado. Numa época, eles brigavam, faziam lobby para pegar. É porque, Chicão, tem uma parte em grana, entendeu? E aí, será que eles vão receber? Não, olha aqui, ó. É que a condição de pagamento, o pessoal amarelou por causa da condição de pagamento. E por causa da inadimplência. E a GM aqui não entra? Não entrou. Só quem ia entrar era a Nissan, parece que... Porque a condição de pagamento e também o alto índice de inadimplência do governo do Estado do Rio Grande do Sul, porque aqui nós, o Estado do Rio Grande do Sul está peladão. Deixa eu dizer para vocês... Vender para o Rio Grande do Sul hoje é vender para o o que disse o presidente do Sindicato das Concessionárias de Veículos, que é o Sincodiv. Fernando Isbroli. Ele disse que o fato da licitação ter sido deserta, né, pode dar a ideia de que os revendedores não estão precisando vender, como falou
o Chicão. Enquanto a fonte de recursos para comprar os carros não constar no edital, será difícil encontrar interessados em fornecer as viaturas. Porque caminho inverso. Não tem dotação orçamentária. Isso quer dizer, vai receber se Tem que dizer, nós vamos pagar assim, mas vai sair da onde esse dinheiro? Trocando em miúdos, é isso que eles querem. Então, pode ser que ajeite, mas não sei se vai ter a fonte. Seria um negócio mais ou menos assim, Magda, me empresta R$100 que eu vou ver se eu arrumo 100 na semana que vem para te pagar. Mas é lamentável. Teve muita gente que pedia aqui. Sem dúvida alguma. É verdade. Teve gente que pedia dinheiro aqui. Eu fui deixando numa gelada. Deixou muita gente na gelada, né, Mário Barcelos? Aproveita que eu vou te passar a palavra, dê os aniversariantes, sei lá. Antes dos aniversariantes, eu quero dar uma frase do meu ídolo, um dos meus ídolos, aliás, o senhor Johann Wolfgang Goethe, que disse o seguinte, né? Na vida, todas as coisas são metáforas. Pense bem nisso. Primeiro aniversariante, Oswald de Andrade, né? Um gênio, era um escritor brasileiro, que escreveu textos realmente maravilhosos, né? E houve muitas coisas na sua vida pessoal, e ele se consagrou como uma figura notória de São Paulo para o Brasil. Até hoje os textos de Oswald de Andrade são lidos e muito apreciados. Outro aniversariante, esse o Vitorino conheceu, Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, as certinhas do Lala. Morreu em 68, morreu em 1968. Morreu jovem ainda, teve um infarto violento e foi a óbito, né? Era muita mulher na vida dele, né? Augusto César Vanucci, diretor, produtor e ator brasileiro. Eu já comentei com vocês que eu fui muito amigo do Antônio Marcos, o cantor Antônio Marcos, compositor do Como Vai Você e outras tantas canções. E o Antônio Marcos era casado com a Vanusa. Com a Vanusa. Então, o Vanucci convidava a Vanusa para cantar na Globo, e ela ia, né? E aí, o Tunico ia junto e ele dava em cima na cara dele. Ela não foi casada com ele um tempo? Foi casada depois. Né? Foi sim. Aí o Antônio Marcos um dia tomou um litro de uísque, não me lembro quanto, estava totalmente alcoolizado. E ela olha para ele e diz, isso me foi já contado por ela. E ele me confirmou depois. Ela me disse o seguinte, ele está tomando uísque e ela disse assim, agora você vai escolher eu ou uísque. Ficou com uísque. Pegou o copinho, desceu e foi embora. Evidente. O Antônio Marcos foi assim, né? Então, o Augusto César Vanucci depois casa e teve um filho, o Rafael, né? Teve um filho Rafael, que é uma figura muito conhecida na noite lá de São Paulo. Stuart Angel Jones, revolucionário brasileiro, filho da Zuzu Angel e foi um dos mortos na Revolução, na ditadura, né? Filho da Zuzu Angel. A Patrícia Pilar está completando hoje 54 anos de idade. Linda, ex-mulher do Ciro Gomes. Isso, continua bonita. A Milena Toscano, 34 anos, que é uma atriz brasileira que fez algumas novelas, fez na Globo e depois, não sei porquê, saiu da Globo. Mas são esses os nossos aniversariantes de hoje. Achamos todos maravilhosos, mas o Marne sai na frente. Sou seu fã da família Melo, não é só um fã. A família toda é fã. Quer abraçar a família? Boa tarde, pessoal da bancada. Um bom serviço para vocês. Gostei do novo uniforme da PAN. Marne e Chicão de branco, Carla e Jéssica de verde, Magda e Vitorino mesclado. Ficaram bonitos. Abraços, Wilson, Distância Velha. Esse aqui é o mesmo. Oi, Carla, é verdade. O nosso centro está uma vergonha, diz a Silvia de Alvorada. Complicado mesmo. Hoje eu fui subir a Borges, porque eu moro na Fernando Machado, né? Tive que andar pelo canteiro do meio, Marne, porque eu tentei andar por baixo ali do viaduto, mas não dá. O mau cheiro é terrível. Por falar das moças de verde, o Paulo Silva também escreveu mais cedo falando sobre as moças de verde. Ele disse assim, parabéns pelos debates. Essas gatas de verde estão iguais aos meus olhos. Bom gosto, disse ele. Pergunta, quando é que vocês começaram a ver negros, advogados, jornalistas e etc. na TV, jornais e rádios? Sabe quando isso começou?
Começou quando a esquerda ficou no poder. Mas, concordo, se houve roubo, cadeia neles. Quero ver este país justo, igualmente na educação, para poder ver os negros e pobres também terem o direito de ter uma Mercedes. Estudar no Anchieta, ser médico na URGS, mas isso não acontecerá nessa minha vida. Por isso, seu Vitorino, preste atenção no que o Chicão falou, dará à esquerda de novo. O governador de São Paulo não está envolvido no escândalo dos metrôs em São Paulo? Pessoal, temos que focar na pobreza, dando estudos, creches, assim acabaremos com a violência que os ricos querem. Paulo, corretor de imóveis do bairro São João. Ô Paulo, pelo seu discurso já deu para ver que você tem uma ideologia e você tem o seu ídolo. Sim, mas ele não nega. E pelo jeito seu ídolo é bandido, que é condenado pela justiça, então tá lá no Aurélio, bandido. Pessoa condenada pela justiça, criminoso é bandido. Então, você escreveu um negócio desse, e da forma como você assina o seu discurso, é um discurso prosaico. Você está sendo retórico, isso é pura retórica. Aí eu pergunto o seguinte, nos Estados Unidos os democratas são considerados mais socialistas do que os republicanos. Dá uma olhadinha no que o Trump, que todo mundo critica e xinga, fez, e dá uma olhadinha no que o Obama fez. O Obama não conseguia fazer os americanos crescer mais de 1%. O Trump, no primeiro ano, fez subir mais de 3%. Acabou seu tempo. Assim, e essa história de que, porque esse presidente, o Michel Temer, não sei o que, para aí, o Michel Temer era parceiro do seu ídolo até 1 ano e meio atrás. Eles eram parceiros, estavam no mesmo partido, do mesmo lado. Então, vamos ver que esse discurso de... Eu até não sei se por trás das cortinas eles não continuam. Chicão? Eu não duvidaria. O São Paulo cometeu um erro histórico, dona Magda. Os partidos e as tendências de esquerda são muito mais sectárias e racistas que da direita. Um exemplo no regime militar, como você via negro na noite, em festas e tudo. Eu transito em casas noturnas, dificilmente vejo um negro. Desde a época do PT, eu acho que houve um afunilamento racial no Brasil, na minha opinião. E o Vitorino, um cara falou bem agora, se você for em partidos que nem nos Estados Unidos, os partidos de direita, os republicanos, na época da grande guerra de secessão, era o norte que deu a liberdade ao negro. E o sul, sulista, confederado, escravagista. Então, São Paulo está indo contra a história, pelo seu fanatismo petista dele. Olha, o Jorge Leffer faz uma pergunta a respeito dessa coisa que a gente fica dizendo quem vai ganhar, quem não vai ganhar, enfim. Ele diz assim, talvez a vitória do Lula não desagrade patrocinadores, mas não desagradará a linha editorial dessa empresa? Olha, Jorge, primeiro, não sei qual é a linha editorial dessa empresa, porque aqui ninguém nos impede de falar nada. Ninguém disse, vocês têm que falar isso, falar aquilo. Nós falamos o que a gente acha que tem que falar. Agora, se eles ganharem, eu acho que nós somos tudo na rua. Eu concordo contigo. Jorge, assim, Jorge quer criticar, critica, mas com fundamento, parceiro, sem delírio. Não, eu acho que ele fez uma coisa simpática. Tem outras empresas aí que a gente sabe, tem letreirinho. Dentro do estúdio tem letreirinho, assim, não pode falar em fulano, ciclano, Beltrano, né? Então, não assim... fique assim. Pega o teu ursinho, Não, o Jorge é nosso telespectador, eu sou leitor, acompanho as publicações dele. Ele é gente boa, coisa e tal. Mas, assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não se pode ter uma regra geral para tudo e para todos. Esse programa aqui é uma saudável, maravilhosa e digna de sucesso bagunça. É, bagunça. A gente opina aqui e pronto. Já deu encrenca, já fomos chamados, tivemos que pedir desculpa, não sei o quê. Eu não, cara, eu sou um cara sério. Esse é um programa assim. Eu salvo a credibilidade. Tu é super comedido. Esse é um programa assim. Então, essa coisa do teu patrão, teu patrão, nunca alguém da direção da ponta vocês abordem esse assunto. Ou então, esse assunto está proibido. Nunca nem na rádio, nem na TV. Nunca tem nada. Agora, viu que no vestibular da URGS, o maior número de acertos e das pessoas que conseguiram gabaritar foi da prova de matemática. Que bom. A grande vilã de sempre, a prova de matemática, foi a que teve uma média maior e o maior número de acertos. Em compensação, inglês disse que foi dificílimo, que as pessoas saíram com dor de cabeça da prova de inglês. As pessoas tiveram notas baixíssimas. Baixíssima. A média foi lá embaixo na prova de inglês. Quando é que sai o gabarito da URGS? Entre 19 e 20 de janeiro? Já está em janeiro, né? Só no final do mês. 2018, não é de 2018. Demora.
a Magda, quando a Carla fala inglês na faculdade, como é o atraso do ensino brasileiro, a língua do futuro é o mandarim. É verdade, mandarim. Concordo. Tu falar inglês na Europa daqui a 5 anos e falar português é a mesma coisa. Os chineses estão dominando o mundo, na África só se fala mandarim. Mas o professor não sabe mandarim, como é que então tira esse professor e rifa ele. Sobre o racismo que vocês comentaram, eu sou testemunha ocular de uma história que aconteceu em Luanda, capital de Angola. Os cubanos lá se instalaram e ficaram. Foi solicitada a presença deles na época em que estava havendo uma guerra civil em Angola que matou mais de 500 mil angolanos. Foi uma coisa horrorosa. As minas terrestres, pessoas perderam as pernas. Eu vi muitas pessoas passando sem a perna direita ou a perna esquerda. Então, os cubanos lá se instalaram, algumas centenas de soldados, todos vestidos, etc. Mas quem bancava tudo, claro, que era o governo angolano, né, que pagava, inclusive, a Cuba por isso. E eles reservaram. Luanda é uma cidade tipo Salvador, na Bahia. E tem uma baía chamada Baía de Luanda. Muito bonito, um mar maravilhoso e tal. Aquele calor africano, etc. E o que acontece? Eles dividiram a praia. Nossa. Os donos do país, os angolanos, maravilhosos, pessoas maravilhosas, eu conheci gente maravilhosa lá, um ficou meu amigo, até algum tempo atrás, ele me ligou 2 ou 3 vezes. Você sabe que a Universidade de Angola formou grandes cientistas? Eu sei, Angola está crescendo. Boa. Sim, é um país que só tu vê os angolanos que estão aqui. Que tem solo rico. A reserva de petróleo de Cabinda, que é uma localidade, uma região, é riquíssima. Então, os cubanos discriminavam os angolanos. Então, essa coisa de discriminação está incutida dentro do espírito, Chicão, estou falando da esquerda. Porque foi exatamente a esquerda escravagista, a esquerda que foi durante a África, que escravizou todos os negros lá. Mas evidente. E não a direita. Eu acompanhei. Olha, eu fiquei horrorizado. Eu tinha um amigo meu lá que era engenheiro elétrico, o Batista, ele ganhava $10 por mês, era o salário dele. $10. E divorciado ainda. Aí chorava. Ele pagava para o Oscar. Eu não sei que eu não perguntei para ele. Era divorciado. Tinha 2 filhos, o meu amigo Batista. Que pequeno. E eu quero dizer, um país rico. Então, isso era uma coisa que eu não acredito. Mas falando em país rico, ele vendia cerveja na praia para os cubanos, para poder sobreviver todo domingo e sábado. Sabe quantas latinhas de cerveja foram vendidas no Brasil no ano passado? 25 bilhões. Está aqui, ó. 25 bilhões de latinhas de alumínio. Está aqui, eu não sei se eu vou. Estou achando demais isso aqui, né? Tudo mais. Mas é que o povo bebe, né? O povo bebe. Nós temos exemplos que as pessoas se sentem mal, né? Essa soma é feita no Brasil todo? Sim, está aqui, ó. Foram vendidas em todo o ano passado 25,4 bilhões de latinhas, né? Claro que a grande maioria para cerveja. Aí tem um pouco também para refrigerantes e outras coisas mais. Trata-se do mesmo número de 2016. Teve um aumento de vendas de 7%. Mas como se toma cerveja? Eu pensei que a Alemanha, que era o país mais cervejeiro do mundo. cerveja é muito bom. E desce redondinho. Depende da cerveja. A primeira. Ô, Magda, uma correçãozinha que a gente estava falando do gabarito das provas da URGS, já saíram. Eles saem no dia não é gabarito. Já. O gabarito é o resultado. O listão sai até o dia 20 de janeiro. Aí eles estão dos selecionados. Já que estamos esclarecendo as coisas, www.osul.com.br é o nosso portal gratuito para quem quiser olhar e se informar e saber detalhes do que está acontecendo. 24 horas, você não paga absolutamente nada, ele está sempre no ar, sempre sendo atualizado, e muitas dessas notícias que nós falamos hoje aqui estão justamente no osul.com.br de hoje. Você baixa o aplicativo na plataforma que você costuma usar, ou nas plataformas, e você fica sempre bem informado. Boa noite, bancada maravilhosa. Que bom que estão todos aí. É verdade. Beijos para todos vocês. O patrão gosta muito também quando é assim. O patrão adora. Não se sintam assediados. Marli Pires, adorei. Querida. Ô, Magda, a gente estava falando tanto, né, em acreditar na nossa justiça. A telespectadora falou que nós brasileiros ainda temos esperança, né? Mas como acreditar na nossa justiça? Se o parecer sobre
o regime aberto de Suzane von Richthofen, que foi um pedido dos advogados dela desde 2016, foi favorável, hein, Vitorino? Como é isso? Ela foi condenada a 39 anos de cadeia. Ela está na cadeia desde 2002, não cumpriu nem metade da pena. E aí vai cumprir o resto agora em regime aberto. Falando em cadeia, diz que desses 20 processos do Sérgio Cabral vão somar 30 anos de cadeia. Sim, não, o máximo não, é assim... Não. Ele vai ter que ficar preso 30 anos, é isso. Vai dar 180 anos. Porque o que acontece? Aí alguém diz assim, não, mas se ele for condenado a 30 anos e a 180 é a mesma coisa. Não, não é. Porque para ele obter a liberdade condicional, ou seja, a progressão de regime, ele precisa cumprir 1/3 ou 1/6 da pena. Do 180. É do 180, não dos 30. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, se ele for por exemplo, 180 eu tô chutando. Pegou 120 anos de cadeia, somando todas as penas. 1/6 da pena são 20 anos. Tá, entendi. Né? Já se ele pegar 30, 1/6 da pena já é outro papo, né? Sim. Já é bem menos. Então né? é sobre os 180, 200, 300 que ele vai pegar. 5 anos. 1/6 da pena, 5 anos. E o pai dele, o Sérgio Cabral, tinha um orgulho desse filho. Está se revirando no caixão, né? Não, tá vivo, tá mas com Alzheimer. Com Alzheimer. Você não sabe de nada. Ainda bem que ele não sabe de nada. Ainda bem que ele não sabe de nada. O Sérgio faz parte do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Olha sacanagem, inventaram o Tribunal de Contas do município. São Paulo tem Tribunal de Contas do município. Cuidar, e o Rio de Janeiro também tem. Se essa moda pegar... Vamos falar baixo, que daqui a pouco inventa essa sacanagem acabei de dizer, foi isso que eu quis dizer. Foi isso que eu quis dizer. É um cabidão legal para os amigos. Aí é brabo. Boa noite, bancada, e mais uma vez meus parabéns ao Chicão. Extremamente correto no seu comentário. Estou tão descrente nesse país que nas próximas eleições eu vou gastar R$3, pagar a taxa e não vou nem sair de casa para votar. E ainda sou capaz de lançar um desafio ao senhor Vitorino em dizer que na próxima não der o Lula, pago o almoço para ele lá na Devassa. Topas, Vitorino, André Antoniazzi? Sim, eu acho que o Lula não ganha eleição, não. Mas ele acha não ganha eleição. Essa coisa de pesquisa, as pesquisas é tudo Datafolha e tudo pesquisa inicial. Eu vou dizer pela última vez, no ano passado, a Luciana Genro ganhava... Pois ainda não tem candidato. Não tem, né? Tudo especulação. Há 2 anos atrás, a Luciana Genro ganhava na primeira votação, no primeiro turno, na Prefeitura de Porto Alegre. Chegou em 4º lugar. Vitorino, é muito simples. Essa pesquisa é feita com os eleitores que vão votar. É 40%, ele tem 30% de qualidade, e os outros quase 60% que ainda não se manifestaram. Mas é que sempre existe uma globalização da pesquisa. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Rafael Prado, que é muito bem-humorado, nós estávamos falando sobre os ataques ao Bolsonaro, tudo que está acontecendo. Ele disse que o nome das eleições vai trocar, se chamará Geni, que é jogar pedra um no outro, só Geni. Teoria da conspiração, diz Leandra Santos. Magda, se tu puderes, pergunta para o senhor Marne ou o Chicão a respeito de Adolf Hitler, pois estou estudando história nas minhas férias, e sobre a teoria da conspiração, onde diz que ele teria se escondido na Argentina, se isto pode ser possível. Muito obrigada. Isso é absoluta mentira, né? Ele se suicidou às 3h30 da tarde do dia 30 de abril do ano de 1945, no seu bunker, dando um tiro na cabeça. Né? Ao lado, Eva, ou Efa, como seria em alemão, Braun, se suicida também tomando uma dose de veneno que estava dentro de uma cápsula. Isso aí não tenha dúvida, isso aí foi comprovado pelos russos que passaram isso para a história. Muita gente acha, isso é uma teoria, né, que realmente não convence e não vence. Ele teria ido para a Espanha, então, porque ele teria proteção naquela época dos espanhóis, principalmente do ditador Francisco Franco. Fala, Jéssica. Eu tenho uma pergunta pro Chicão. Ô, Chicão, tu toma só refrigerante ou toma energético também? Eu tomo muito Gatorade. Energético não gosto. Energético não? Então tá, não é pra ti. Mas, para os outros fãs de Bolsonaro que gostam de tomar energético, uma empresa resolveu lançar um energético em homenagem a Bolsonaro. Isso é campanha. E o nome do energético é Bolsomito. Olha, vai ter muita gente tomando um Bolsomito pra ficar acordado. E o slogan...
dessa empresa é melhor já ir se energizando. Viu? A Jair se energizando. Chicão, a cadeira do Chicão. Mas eu acho cadeira baixa, cara. Eu acho mó legal, eu tô no nível aqui da bancada, aqui, na boa aqui. Todo dia ele chega e reclama. Mas as cadeiras novas já estão sendo fabricadas. Cadeira nova. Vou chegar em junho. Sério? Vou chegar só em 2019. Quando? Pra quando? As cadeiras já estão sendo produzidas. Boa, não é produzida, não é comprada. Não, produzidas, uma para cada estilo, assim, para cada peso de cada pessoa. O Chicão não está aguentando o peso dele. Por favor, na minha cadeira usem aço inoxidável. Mas Magda, não curta energético? Porque o energético tem muita taurina. Sim. E a taurina, ela te dá uma dilatação cardíaca muito grande, aumenta a pressão. É verdade, Se tem um problema de placa, é um infarto fulminante. Muito bem. Não se preocupe Tá com bonito, isso, hein, cara? porque agora a gente vai dormir. Nós estamos deixando você, mas só até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, quando estaremos de volta. Durmam bem, até lá.